Olá, meu nome é Débora Teodoro Carrijo, eu sou residente de ginecologia e obstetrícia do Hospital das Clínicas do UFG e hoje eu vou apresentar a aula sobre dor pélvica crônica sob orientação do Dr. José Miguel de Deus. Esse é o roteiro da nossa aula. Vamos falar inicialmente sobre a fisiopatologia da dor. A dor ela é um mecanismo de proteção que alerta sobre uma ameaça imediata e determina o afastamento de algum estímulo nocivo. Geralmente ela é seguida por uma resposta emocional e por efeitos comportamentais inevitáveis, geralmente tão importantes quanto a própria dor. A simples ameaça daquela dor, ela pode desencadear reações mesmo não havendo uma lesão de fato. Falando um pouco agora sobre a sensibilização da dor, a primeira etapa é a sensibilização periférica, que é onde acontecem as terminações nervosas localizadas na pelve. Quando tem uma lesão ou inflamação persistente, como na endometriose, tem um aumento da ação das citocinas inflamatórias que sensibilizam esses nervos. Além disso, ocorre um aumento da liberação de neurotransmissores excitatórios que amplificam a dor transmitida ao nosso sistema nervoso central. Essa estimulação repetida leva também à sensibilização central, que ocorre principalmente na nossa medula espinhal. Nessa fase, tem uma diminuição da inibição das sinapses no corpo dorsal da medula, que é por onde os sinais de dor passam antes de chegar ao cérebro. Ou seja, esses mecanismos que deveriam frear o excesso de estímulos dolorosos passam a falhar, e a paciente passa a ter uma dor desproporcional ao estímulo ou até dor sem estímulo nenhum. O último ponto desse slide, ele fala sobre as alterações neuroimunoendócrinas, tanto centrais quanto periféricas. Isso significa que o nosso sistema nervoso, imune e hormonal passa a funcionar de uma forma desregulada. Mesmo quando o organismo já não está mais em perigo, o corpo continua reagindo como se estivesse sob ameaça. Isso acontece porque essa resposta é moldada por experiências psicossociais anteriores, como trauma, abandono, abuso sexual ou situações de violência. E esses fatores alteram a forma como o nosso cérebro interpreta os estímulos e processa a dor, contribuindo para a cronificação do quadro. Agora falando melhor sobre os diferentes tipos de dor, começando pela dor visceral, ela tem origem nos nossos nervos do sistema nervoso autônomo, que inervam nossas vísceras e peritônio visceral. É uma dor difusa, mal localizada e costuma ser desencadeada por estiramento, distensão, espasmos ou isquemia. Muito comum nos casos de endometriose, adenomiose ou doença inflamatória pélvica. Já a nossa dor somática, ela vem do nosso sistema nervoso somático, ou seja, da pele, músculo, tecido subcutâneo e peritônio parietal. Por isso, ela tende a ser aguda e bem localizada. Um exemplo comum é a dor miofascial ou de origem ligamentar. A dor neuropática ela é mais complexa, ela resulta de lesões ou disfunções em nervos periféricos ou centrais e pode estar presente, por exemplo, na neuralgia do pudendo, do nervo ilioinguinal, ilho hipogástrico, e é frequentemente descrita como em queimação, choque, parestesia ou alodínia. E ela costuma ser persistente mesmo após o fim do estímulo inicial, envolvendo aqueles mecanismos de sensibilização central persistente que eu falei anteriormente. E por fim, nós temos a dor psicogênica, que é a fisiopatologia a menos esclarecida de todas, mas com uma forte correlação com transtornos psiquiátricos e psicossociais, como depressão, ansiedade e histórico de trauma. Ela ocorre quando os estímulos emocionais ou psicológicos alteram a percepção da dor em estruturas superiores do cérebro, mesmo sem causa física evidente. Isso não significa que a dor não é real, mas sim que ela tem origem na forma como o cérebro processa e interpreta aqueles sinais. Aqui a gente começa a abordar especificamente sobre a dor pélvica crônica, que é um sintoma frequente e multifatorial na prática ginecológica. Ela é definida como uma dor não cíclica, ou seja, que não depende diretamente do ciclo menstrual, com duração igual ou superior a 6 meses, que pode estar localizada na pelve, região abdominal inferior, lombar ou glútea, e costuma ser incapacitante ou requerer um acompanhamento médico contínuo. Ela frequentemente se associa a outros sintomas, como disfunção sexual, transtornos de humor, sangramento uterino anormal, além de queixas urinárias e intestinais. Ou seja, trata-se de um quadro complexo que exige uma abordagem multidimensional. Apesar da definição de dor não cíclica, a dor cíclica está presente em até 20% das mulheres com DPC, ou seja, muitas pacientes apresentam dismenorreia como sintoma principal, mesmo quando a dor se cronifica. Os dados mostram que 81% das pacientes com DPC têm dismenorreia e 41% dispareunia, e esses números reforçam a necessidade de perguntar ativamente sobre sintomas menstruais e sexuais durante a anamnese. A prevalência da DPC varia de 5,7% e 26,6% na literatura. No Brasil, estima-se que 11,5% a 19% das mulheres sejam acometidas. É mais comum em mulheres em idade reprodutiva e representa cerca de 2 a 10% das consultas ginecológicas ambulatoriais. Em aproximadamente 20% dos casos, o desfecho é videolaparoscopia diagnóstica, muitas vezes com achados inespecíficos, ou seja,
A DPC não é um diagnóstico de exceção, ela é uma demanda real e frequente. Dentro das etiologias mais comuns, nós temos aqui, dentro das causas ginecológicas, adenomiose, aderências pélvicas, congestão pélvica, doença inflamatória pélvica, endometriose, leiomioma, massa anexial, ovário remanescente, vestibulite e vulvodínia. E dentro das causas não ginecológicas, nós temos as causas intestinais mais comuns, como síndrome do intestino irritável e outras doenças inflamatórias intestinais, urinárias. Nós temos síndrome da bexiga dolorosa, infecção urinária crônica ou complicada, divertículo uretral, câncer de bexiga, cistite intersticial. Dentro das neuromusculares, neuralgia, síndrome miofacial, espasmo do levantador do ânus, fibromialgia e epilepsia abdominal. E as psicossociais, como depressão, ansiedade, transtornos somatoformes e abusos. Agora falando sobre a avaliação diagnóstica, começando pela anamnese, a escutativa ela é essencial, principalmente por conta da multifatorialidade da DPC, como a gente disse anteriormente. Fazer uma caracterização minuciosa da dor, falando sobre a duração, que tem que ser mínima de 6 meses, mas muitas pacientes relatam dores há anos. A caracterização dessa dor, se essa dor é em queimação, pontada, em aperto, entre outras formas. A localização, se ela é focal ou difusa. A irradiação para membros, para o ânus, para a lombar ou para outra parte do corpo. Qual que é a intensidade dessa dor? De preferência, usar a escala na lógica da dor para tentar tornar um pouco mais objetiva essa subjetividade. Se tem fatores de melhora ou piora. Outros comemorativos como náuseas, vômitos, cefaleia, entre outros. Se tem relação com o ciclo menstrual ou com a atividade sexual e qualquer outra característica que a paciente traga sobre essa dor em específico. Além da dor física, a parte emocional conta muito. Então, é muito importante pegar os aspectos psicossociais da paciente. Perguntar se existe algum episódio existencial pessoal, familiar ou social de 3 a 18 meses antes do início da dor, crenças envolvendo esse quadro álgico, o impacto da dor na vida social, profissional, familiar e sexual, se existem doenças psiquiátricas associadas, e para isso a gente usa algumas escalas para ajudar a gente a guiar nesses diagnósticos, como a escala hospitalar de ansiedade e depressão, o GAD-7 para transtorno de ansiedade generalizada, o PHQ-9 para diagnóstico de transtorno depressivo maior, além de história de violência física e sexual. Além disso, nós temos também que avaliar a paciente através do exame físico geral, mas focando ali na parte abdominal e ginecológica. No abdominal, fazer a palpação do abdômen inferior, identificar os pontos dolorosos, nodulações, áreas de espasmos, pedir para a paciente apontar com o dedo indicador onde que é a parte que dói mais, fazer o teste Carnot, que é a dor no ponto de gatilho, se ela piora ou melhora com a contração muscular. No exame ginecológico, avaliar se existe algum abalamento, nodulações, dor no fórnix vaginal, septo retrovaginal, ligamentos uterossacros, ligamentos cardinais e ou região retrocervical, palpação das paredes vaginais, dos anexos, das estruturas de projeção da área dolorida, como bexiga, reto, assoalho pélvico, recesso reto-uterino, avaliar o útero, o volume desse útero, regularidade, mobilidade, se tem dor e qual é a consistência, e realizar o toque retal se tiver suspeita de endometriose do septo retrovaginal ou intestinal. Além disso, é necessário, em vários casos, realizar os exames complementares, como alguns exames laboratoriais, a ultrassonografia transvaginais em todos os casos de DPC de acordo com a Febrasgo, realizar ultrassonografia de parede abdominal se tiver suspeita de endometrioma de parede não esclarecida ao exame físico, colonoscopia em todas as mulheres de 45 anos para cima ou suspeita de ter alguma doença inflamatória intestinal, endometriose intestinal ou câncer de cólon, ressonância para avaliação pré-operatória de lesões profundas secundárias à endometriose ou aquelas lesões que não foram vistas na ultrassonografia transvaginal, que são muito sugestivas no exame físico, que precisam de exames complementares, e videolaparoscopia diagnóstica, que tem uma indicação mais restrita, de 5 a 10% dos casos. Agora, abordando as causas mais comuns de dor pélvica crônica, dentro da parte ginecológica, a endometriose é uma das mais comuns de todas, que é um crescimento ectópico de tecido endometrial. Pode ser no ovário, no peritônio, no intestino, entre outros locais.
Essa doença causa dismenorreia, dispareunia profunda, dor pélvica crônica e infertilidade, entre outros sintomas. E a prevalência é em até 70% das mulheres que têm dor pélvica crônica. Esse assunto será abordado melhor e com mais detalhes na semana que vem. Uma causa comum também é a neuralgia e dor miofascial. Os músculos do assoalho pélvico eles ficam curtos, tensos e sensíveis, causando uma dor referida, que são aqueles pontos de gatilho. Os traumas eles geram uma estimulação intensa da placa motora do assoalho pélvico, gerando contração crônica da musculatura. A dor é localizada ou irradiada e piora com a contração ou palpação. Para a identificação desses pontos de gatilho, é realizada uma palpação de agrupamentos musculares da pelve. A irradiação da dor, ela normalmente é associada ao dermátomo e pode ocorrer uma alteração local sensitiva, como alodínia e parestesia. Outra causa é a síndrome do intestino irritável, que é um distúrbio funcional gastrointestinal crônico, que tem uma dor abdominal recorrente, em média, pelo menos uma vez ao dia nos últimos 3 meses, associada a 2 ou mais dos seguintes: relação com a evacuação, alteração na frequência das evacuações, alteração no aspecto das fezes, com início dos sintomas há pelo menos 6 meses. E ela é exacerbada por estresse e alguns alimentos específicos, como alimentos gordurosos, lactose, e pode coexistir com ansiedade, depressão e dor pélvica crônica. Não causa perda de peso significativa, sangramento ou alterações laboratoriais marcantes. Agora, abordando o tratamento geral da dor pélvica crônica, nós podemos dividir em não farmacológicos, farmacológicos e cirúrgicos. Nós temos as medidas higienodietéticas, então deve-se estimular a atividade física e a atividade de lazer, fazer ali uma adequação da dieta, principalmente quando há obstipação crônica ou síndrome do intestino irritável, intolerância à lactose, frutose, glúten e dieta pobre em tomate, cafeína, soja, condimentos e frutas cítricas na suspeita da síndrome dolorosa vesical. Deve-se realizar uma abordagem interdisciplinar, principalmente por conta dessa multifatorialidade da DPC. A psicoterapia ela é essencial, nós temos como exemplo as constelações familiares, a TCC, a terapia breve focal, entre outras, sendo que a melhor é aquela em que a paciente está disposta a se ingressar. A roda de conversa interdisciplinar, fisioterapia pélvica com ou sem eletroestimulação, acupuntura, entre outros meios de abordagem interdisciplinar. Dentro do tratamento farmacológico, ele vai depender da nossa suspeita e da característica dessa dor. Os anti-inflamatórios não hormonais naquelas crises de dor e tratamento da dor refratária a medidas não farmacológicas, antidepressivos tricíclicos quando há componente emocional, conflituoso ou sem causa aparente com sugestiva de dor neuropática, antidepressivos seletivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, avaliando aquelas escalas que nós abordamos anteriormente, como a RADS, GAD-7 e PHQ-9, anticonvulsivantes na suspeita de dor neuropática ou sem causa aparente refratária a outras condutas, opioides com uso eventual quando refratário a outros medicamentos e no caso de crise de dor, injeção de solução anestésica em caso de síndrome miofascial ou neuralgia naqueles pontos de gatilho, contraceptivo hormonal combinado monofásico contínuo ou progestágeno contínuo quando há uma dor cíclica ou uma piora durante o ciclo menstrual, para a gente provocar ali a amenorreia. Nós temos também o tratamento cirúrgico. A via do tratamento cirúrgico vai depender muito mais da experiência da equipe multidisciplinar e disponibilidade de recursos tecnológicos. A via videolaparoscópica ela é mais direcionada nos casos de endometrioma ovariano, endometrioma vesical, ureteral e ou intestinal em pacientes resistentes ou intolerantes a outros tratamentos, mas lembrando que ela é restrita a 5 a 10% dos casos. A cirurgia convencional, em caso de endometrioma de parede abdominal, área de gatilho bem específica na parede abdominal, com dor recorrente após a injeção local, endometrioma vesical, endometriose uretral obstrutiva, endometriose intestinal obstrutiva, em caso de histerectomia total com anexectomia bilateral, são casos selecionados de endometriose mais grave que foi refratária ao tratamento clínico. Aqui eu coloquei um fluxograma do nosso manual de ginecologia, aqui do serviço da UFG, que mostra meio que um resumo de tudo isso que nós abordamos na aula, desde a investigação com a anamnese, exame físico, exames complementares, quanto com a condução desse quadro.
O segmento da dor pélvica crônica é rotineiro trimestral. Se a intensidade da dor for menor ou igual a 3, ou se tiver melhora do componente psicoafetivo da dor, o segmento passa a ser semestral. Se ele permanece com a intensidade menor ou igual a 3 por pelo menos um ano, sem medicação ou com uma medicação bem adaptada, é a alta ambulatorial. O exame físico, a prevenção e o ultrassom transvaginal é anual para manter essa segurança nas pacientes que não surgiu nenhuma outra doença orgânica. Agora, aprofundando melhor sobre a síndrome dolorosa vesical, que é um dos diagnósticos diferenciais importantes dentro da DPC, ela tem como definição uma dor vesical ou pélvica associada a sintomas urinários sem causa infecciosa anatômica ou funcional identificável. Dentro dos critérios diagnósticos clínicos, nós temos dor, pressão ou desconforto suprapúbico relacionado ao enchimento da bexiga e ou à micção, urgência e aumento da frequência urinária, duração dos sintomas maior ou igual a 6 meses, ausência de infecção urinária ou outras causas explicáveis e pode ter associação com outras síndromes comórbidas, como fibromialgia, síndrome do intestino irritável, vulvodínia e fadiga crônica. A fisiopatologia ela é bem complexa e multifatorial. Normalmente ela é explicada por uma disfunção ali da barreira urotelial, com aumento da permeabilidade da mesma e ativação imunológica, ativando consequentemente os mastócitos e tendo uma liberação de mediadores inflamatórios, que entra exatamente na fisiopatologia que a gente falou lá da dor pélvica crônica, ou seja, na neuroplasticidade, gerando uma sensibilização periférica, central e dor crônica. Durante o exame físico, nós temos ali a dor, a palpação na região vaginal anterior, na projeção da bexiga, no hipogastro e no assoalho pélvico. Aqui a gente colocou o sintoma e a frequência que tem nesses pacientes com síndrome dolorosa vesical. Nós temos ali principalmente a urgência urinária, a frequência diurna, a dor, noctúria, dor micção e disúria, dor suprapúbica, dor perineal, sensação de espasmos na bexiga, pressão suprapúbica ou pressão púbica, dispareunia e depressão. A síndrome dolorosa vesical ela é um diagnóstico de exclusão, então deve-se excluir outras causas, como infecções urinárias recorrentes, câncer de bexiga, endometriose, hiperatividade detrusora, litíase urinária, e alguns exames complementares são essenciais, como o EAS, urocultura, ultrassons de vias urinárias, cistoscopia, em casos refratários ou suspeita de cistite intersticial ulcerativa, avaliação ginecológica e neurológica. A cistite intersticial, como eu falei ali anteriormente, é uma subcategoria da síndrome dolorosa vesical. Ela está dentro dessa síndrome. E o que ela é? Ela gera alterações estruturais e visíveis ali na parede vesical. É uma inflamação crônica do interstício da bexiga que gera alterações na barreira urotelial com aumento dessa permeabilidade, gerando a ativação de mastócitos com liberação de mediadores inflamatórios e, em alguns casos, tem a presença das úlceras de Hanner, que são lesões típicas visíveis à cistoscopia. Os fenótipos típicos é com ou sem as lesões ulcerativas. Então, com lesão de Hanner, nós temos ali a inflamação evidente e mais grave, e sem ela, que é a não ulcerativa, é mais comum, porém com achados mais inespecíficos. Esses subtipos, eles possuem respostas terapêuticas diferentes, e por isso a cistoscopia, com hidrodistensão, ela pode ser útil ali para o diagnóstico diferencial. Dentro do tratamento, a primeira linha é a não farmacológica, que é vinculando ali a educação do paciente, dieta pobre em irritantes vesicais como cafeína, álcool, cítricos, entre outros, modificação comportamental, que é micção por horários estipulados, e fisioterapia do assoalho pélvico. Dentro ali da segunda linha, que é o tratamento medicamentoso, nós temos os tricíclicos, como a amitriptilina, os antihistamínicos, como a hidroxizina, o petosan polisulfato de sódio para reparação ali da camada de glicosamina ou glicanos, analgésico como acetomifeno, anti-inflamatório, instilações vesicais com lidocaína, heparina e dimetilsulfóxido. E como terceira linha, nós temos alguns procedimentos, como hidrodistensão sob anestesia, neuromodulação sacral, toxina botulínica e algumas cirurgias para ressecção de lesões ou cistectomia parcial ou total, que é raríssimo de se fazer. E por fim, eu trouxe aqui o artigo com o título Dor Pélvica Crônica em Mulheres, o caminho para a alta ambulatorial, publicado em 2024 na Acta Paulista de Enfermagem, que tem como um dos autores o Dr. José Miguel de Deus, que é o meu orientador nessa aula, e uma pessoa de extrema relevância na produção científica no âmbito da dor pélvica crônica, tanto nacional quanto internacional.
Esse estudo foi realizado em um ambulatório especializado em dor pélvica crônica de um hospital universitário em Goiânia, com o objetivo de compreender o significado da dor na vida das mulheres atendidas e identificar os fatores que facilitaram ou dificultaram a alta ambulatorial. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória com 14 mulheres adultas, 7 ainda em segmento, ainda em acompanhamento e 7 que já haviam recebido alta. A coleta de dados foi feita por entrevistas semi-estruturadas, as respostas foram analisadas por meio da análise de conteúdo de Bardeen, permitindo a construção de categorias temáticas com base nas falas das participantes. A análise das entrevistas deu origem a 3 categorias principais: antes da dor, convivendo com a dor e tratando a dor. Antes da dor, muitas mulheres relataram um histórico marcado por sofrimento emocional importante antes do surgimento da dor. Foram mencionados abandono parental, perdas familiares significativas, como morte de filhos, situações de violência física ou sexual, conflitos conjugais, separações traumáticas e dificuldades afetivas, quadros depressivos e tentativas de suicídios por pessoas próximas, e esses relatos reforçam a ideia de que a dor pélvica crônica muitas vezes está associada a vivências traumáticas pregressas, que interferem na forma como o corpo reage e processa a dor. Na parte convivendo com a dor foi descrita como persistente, incapacitante e angustiante, com impacto direto na vida conjugal e sexual, na vida profissional, na rotina familiar e atividade de lazer. Várias mulheres relataram sentimentos de solidão, desesperança, medo de ter uma doença grave ou incurável e dificuldade de manter os vínculos sociais. O surgimento da dor, em muitos casos, ele está relacionado a eventos como menarca, gestações, cirurgias ginecológicas e traumas físicos ou emocionais. Na parte tratando a dor, as pacientes citaram diferentes estratégias de enfrentamento: medicamentos hormonais e analgésicos, cirurgias ginecológicas como salpingectomia ou forectomia, psicoterapia e constelação familiar, apoio religioso, espiritualidade e fortalecimento de vínculos afetivos. E entre as mulheres que haviam recebido alta, os fatores que mais contribuíram foram melhora do estado emocional, estabilidade financeira e familiar, resolução de conflitos pessoais e conjugais, resposta positiva ao tratamento clínico ou cirúrgico. O artigo reforça que a dor pélvica crônica é um fenômeno biopsicossocial com base em experiências de vida e fatores emocionais. A alta ambulatorial se associa a múltiplos fatores, como empatia médica, escuta ativa, apoio emocional e resolução daqueles conflitos familiares. Participação em grupos e trocas de experiências foi um fator terapêutico importante para levar à alta ambulatorial, e a conclusão foi que o controle da dor vai além da farmacologia, envolve um cuidado integral e uma abordagem interdisciplinar. Estratégias recomendadas para chegar a esse ponto é o atendimento humanizado, como abordado ali em cima, da empatia médica e a escutativa, acompanhamento psicológico, fortalecimento de vínculos sociais e familiares. A dor pélvica crônica é mais do que um sintoma, é a expressão de histórias e contextos de vida. Essas foram minhas referências. Muito obrigada.